capítulo 21, o versículo 14 a seguir, os versículos diz assim a palavra do Senhor. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhes deu um menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente e afastou-se à distância de um tiro de arco, e porque dizia que não veja ao morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos poderão tomar os seus assentos. Glória seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, mediante esta leitura feita aqui nesta noite, eu quero dizer para os irmãos que é uma história que conhecemos. Agar, a serva de Abraão, ela tinha um prestígio, ela tinha uma morada, ela tinha todo um apoio, até enquanto ela estava na casa de Abraão, ela estava guardada dos inimigos das feras e dos perigos do campo. Nós vimos, irmãos queridos, que a vida de Agar não foi uma vida assim tão boa. Como nos dias de hoje, muitas das vezes queremos levar uma vida abençoada, mas muitas das vezes temos as nossas fraquezas e falhamos e cometemos alguns delitos, e então sofremos algumas penalidades. Irmãos queridos, o que quero observar é que mediante todos os problemas da vida em que nós passamos, em que nós estamos submetidos, há sempre uma solução para nós. E na vida de Agar não foi diferente. O que quero frisar nessa noite, irmãos queridos, é que o Senhor ele sempre tem uma porta aberta para nós. Irmãos queridos, Agar, quando ela foi despedida da casa de Abraão, ela tomou seu filho e saiu. Mas eu quero frisar para os irmãos que Abraão, ele não deixou voltar nada do que precisava para que ela se alimentasse no deserto. Era pão e água. E assim saiu ela levando o alimento que precisava para a sobrevivência. Eu quero dizer nessa noite também, nesta mensagem, que nós precisamos estar carregando sempre água para nós saciarmos a nossa sede e o pão para saciar a nossa fome. Eu quero dizer, irmãos queridos, que em primeiro lugar, o pão para nós é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos queridos, a água nós precisamos para a sobrevivência, e é o Divino Espírito Santo na vida do crente. Quando nós temos, irmãos queridos, a certeza que o Senhor está conosco, nós se alegramos mesmo diante das provas, mesmo diante dos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, me faz, irmãos queridos, olhar para esta palavra. E quando eu vejo, irmãos queridos, Agar ela saindo naquele deserto, e quando vejo, irmãos queridos, que acabou a água que ela carregava no deserto, bateu sobre a vida de Agar um temor muito grande, porque ela sabia que no deserto dificilmente se encontraria água para poder se beber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa noite, e na sua vida que você tem levado, muitas das vezes, quem sabe tem acabado a água no seu deserto, e você tem olhado para trás, e tem olhado a distância que você tem caminhado, e tem pensado: se eu voltar, eu vou morrer porque a distância é muito longa. Se eu continuar para frente, eu não sei se ainda há esperança de alcançar água para a sobrevivência. Irmãos queridos, isso aconteceu na vida de Agar. Era quando ela se deparou nessa situação, que para trás seria impossível voltar, e para frente também era impossível acreditar que pudesse haver água
começa a alcançar vida para si e para o seu menino. Então ela tomou uma decisão trágica na sua caminhada. Ela pensou e disse: eu vou morrer, eu não quero ver o meu filho morrer. Ela dispensou o seu menino debaixo de uma árvore, ali saiu a distância de um tiro de arco e disse: eu não quero ver o meu filho morrer. A Bíblia diz então que ela ergueu a sua voz e começou a chorar. Eu quero dizer nessa noite, para você que nessa noite me ouve, quem sabe você tem pensado desta maneira, mas eu quero te dizer nessa noite, o Deus que você tem confiado não é um Deus que tem tirado as suas esperanças, Ele tem dado a você esperanças, e nunca podemos acreditar, aleluia, que as nossas esperanças ela possa ser roubada no momento difícil que nós levamos. Nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele sempre coloca uma porta aberta para nós, irmãos queridos, entrarmos e descansar na presença do Senhor. Irmãos queridos, quando Agar não pensa dessa maneira, eu quero chamar a atenção da igreja. Havia uma diferença entre Agar e entre o menino que a qual ela carregava e que a qual tinha título de mãe daquele garoto chamado Ismael. E nós, qual é a diferença? A diferença era que Agar, ela era uma mulher egípcia, ela era uma mulher pagã, ela era uma mulher, irmãos queridos, que não tinha o mesmo conhecimento que tinha o seu filho, que vinha de uma origem judaica, que era filho de Abraão, era criado, irmãos queridos, numa doutrina diferente de Agar. E quando o menino, irmãos queridos, ele sabia, ele não tinha se esquecido daquilo que ele tinha aprendido pelos poucos anos que levou dentro da casa do seu pai. Ele sabia que o Deus de Abraão era um Deus fiel, um Deus verdadeiro e um Deus que poderia agir mesmo diante daquela situação que ele estava abandonada pela mãe para morrer debaixo de uma árvore. Irmãos queridos, enquanto Agar, para ela já tinha se exterminado as esperanças, ali de repente o menino, ele olha para sua mãe, ele não enxerga do seu lado, mas ele olha para o céu e ele clama ao Senhor, diz a palavra de Deus. E quando ele clama ao Senhor, Deus ouviu a voz do menino, aleluia, e os anjos bradou ali, aleluia, gritou pelo nome de Agar, dizendo: Agar, o que você está fazendo? Chorando, distante do seu filho, o que aconteceu, Agar? E ela olha: acabou a água, acabou a vida, eu não sei o que fazer, o meu filho vai morrer, nós vamos morrer nesse deserto. É muitas das vezes assim que acontece com os filhos de Deus nos dias que nós estamos passando. Se esquece que tem um Deus todo-poderoso, se esquece da doutrina, se esquece da base que é a palavra de Deus, que é sobre nós, aleluia, e nós temos a convicção que somente Deus pode nos livrar dos momentos difíceis que levamos. Quantas vidas estão morrendo, irmãos queridos, quantas vidas estão, aleluia, dissolutas, quantas vidas estão sem esperança, quantas vidas já esqueceram, aleluia, daquilo que aprenderam dentro da casa de Deus e agora estão jogados, irmãos queridos, sofrendo, estão desanimados, desacreditados de tudo que ouviu e abandonando a Deus, pensando somente na morte. Mas eu quero dizer nessa noite, aleluia, Deus, Ele já venceu a morte por você, e nesta noite nós não podemos se dar por derrotado, nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é sobre as nossas vidas. Agar, irmãos queridos, ela ouviu a voz de Deus, e Deus disse: olha, pega sobre a mão do menino, porque eu lhe darei e lhe mostrarei água para beber. E ali naquele momento abre-se a primeira fonte, qual queremos dizer nessa noite, irmãos queridos, a fonte do refrigério abriu-se para Agar e para o seu filho Ismael ali no deserto. Ali quando ela olha, Deus abriu os olhos daquela mulher e ela enxergou uma fonte de água viva, onde ela foi e tomou água ali para si e para o seu menino, e eles tomaram e eles tiveram força para continuar a sua caminhada. Eu quero te dizer nessa noite, será que para você está nessa situação? Será que você perdeu, quem sabe, a esperança, além de continuar na sua caminhada? Deus, Ele quer provar para você que Ele vai abrir, aleluia, uma fonte para você no deserto. Aleluia, qual é a fonte que você precisa nesta noite? Aleluia, qual é o problema que você está vivendo nesta noite? Aleluia, eu não sei, irmãos queridos, aleluia, como você tem acreditado sobre a palavra de Deus, mas o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e
vida. Eu não sei, meus queridos, se você está vivendo a situação de Agar, mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o problema, o importante é que o Deus é o mesmo e Ele vai te dar condição para você sobreviver em meio ao deserto da sua vida. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Enquanto para o homem parece tudo perdido, Deus ele se apresenta como um Deus todo-poderoso. Aleluia. Quem sabe, irmãos queridos, o inimigo tem tentado roubar a sua confiança. Quem sabe o inimigo tem tentado desarrumar o seu lar. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: o inimigo pode até tentar entrar no seu lar e desarrumar o que você tem arrumado. Ele pode até querer tirar da sua família algo precioso. Ele pode até querer, irmãos queridos, colocar o seu filho contra você, o seu esposo contra você, a sua esposa contra você. Ele pode até tentar querer bagunçar um pouco a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: que na tua vida manda Deus, assim como Deus mandava na vida de Abraão e na vida de Agar. Enquanto o inimigo tentou bagunçar a vida, aleluia, de Agar, dos filhos de Ismael, que Deus tinha feito promessa sobre ele, assim como o inimigo tentou bagunçar o relacionamento de Agar com Sara, meus queridos, mas ele não conseguiu destruir a vida daquela mulher, porque Deus era também na vida de Agar. E quando tudo parecia destruído, e quando parecia que ela ia morrer, e o menino ia morrer no deserto, Deus ele aparece e diga: eu sou Deus, aleluia, que dou a providência no momento certo. Abriu-se para ela, aleluia, novamente a esperança, aleluia, no deserto, e ela viu que Deus tinha promessa, aleluia, sobre a sua geração, porque quando Deus faz promessa, ele aleluia, ele sempre nos concretiza nas nossas vidas. E você nessa noite, aleluia, é um homem, é uma mulher, é um adolescente, é um jovem de promessa, e você não pode deixar que o inimigo venha querer desarmar, aleluia, os projetos na sua vida. Você tem projeto, Deus vai ressuscitar todos eles na sua vida, e você vai dar glória a Ele, porque Ele é Deus na sua vida. Deus, Ele abre a fonte do Evangelho. Se você precisa desta fonte nesta noite, aleluia, creia tão somente no Senhor, e Deus ele vai dar a você, aleluia, a visão espiritual para você enxergar